aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui e continuamos para a última parte aqui, né, do ensino, aprendizado em JavaScript na plataforma FreeCodeCamp. Estamos aí quase completando, já temos aí completo 94, né, de 110, 94/110 já aproximadamente aí 85%, né. Antes de mais nada, peço a vocês o like e inscrição no vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Inscrição no canal, no caso, né? Like no vídeo, inscrição no canal. E vamos lá para a aula. Então, temos aqui, né? Estamos nessa parte, né, de JavaScript, as partes iniciais básicas, né? Iterate odd numbers. Então, dá pra gente, a gente verificou nas aulas passadas, caso você não tenha visto, tem aí no canal playlist, né, de HTML, CSS, JavaScript. A gente viu for loop, né? São os loops aí, né? A gente viu for, viu while. E o for, no caso, é um tipo de loop, né, de repetição, de estrutura de repetição, que a gente tem umas condições, a gente tem a inicialização, a condição e também depois a outra operação no final, que a gente faz com uma determinada variável, geralmente é a letra i que a gente usa, né, como variável. Então a gente tem que iterar aqui, né, fazer essa repetição com números ímpares, né, que são odd numbers aí em inglês. Com isso ele dá esse exemplo, que ele dá números pares, né, 0, 2, 4, 6, 8, começando no 0. Dá pra gente copiar essa parte, porque vai ser basicamente igual, e com isso a gente faz o que? A gente vem aqui, né, ao invés de our array, a gente bota my array, e ao invés de começar no 1 e pular de 2 em 2, né, se fosse aqui começa em 0 e vai de 2 em 2, então é 0, 2, 4, 6, só números pares. Se a gente começa no 1, a gente vai só em números ímpares e vai até o 10, né, que é o que ele pede, que vai até 9. A gente dá o Ctrl Enter e passamos, estamos aí com 86% completo. Contando de trás para frente com o for loop. Aqui a gente tem, né, essa forma de fazer a contagem, que ele dá um exemplo também, né, utilizando a var i igual a 10 e depois a condição, o i é maior do que 0 e depois i menos igual a 2. E com isso, ou seja, ele vai dando push na variável i, que começa em 10, daí depois subtrai 2, depois 10, 8, 6, 4, 2, assim respectivamente, né. Aqui a gente tem que, ao invés de contar para frente, né, como a gente viu, ao invés de mais igual a 2, a gente bota menos igual a 2, né, e ao invés de ser inicializado com um número baixo, lá que era o 0, a gente inicializa com o número, o máximo, né, o limiar positivo superior, que é o 9, que a gente quer os números ímpares. Ao invés de our array, é o my array, exatamente, né, seguindo ali tudo que é minúsculo é em minúsculo, tudo que é maiúsculo é em maiúsculo, então é exatamente o mesmo nome. Aqui, essa lição é iterar através de um array com o loop for. Dá para a gente utilizar essa repetição do for para a gente fazer iteração, ou seja, verificar todos os elementos dentro, né, de um array. Então a gente tem um array aqui, né, 10, 9, 8, 7, 6, e dá para a gente utilizar, né, fazendo essa condição aqui, essa declaração no for, e dando console log, ou seja, imprimindo aqui na nossa console aqui embaixo, né, nossa tela de verificação, os valores respectivos de cada elemento do nosso array. Ou seja, a gente pega o array e o índice i, e daí com o i a gente vai mudando os valores de i, e com isso ele vai mostrando diferentes valores. O que a gente precisa aqui, né, é declarar, inicializar uma variável total sendo igual a 0, então vamos lá, variável total igual a 0, e a gente tem que usar o loop for para adicionar o valor de cada elemento do array para o total. Então vamos lá, a gente precisa verificar aqui, né, dá pra gente pegar também de novo como um exemplo, né, isso eu já falei em várias outras aulas, não tem problema a gente pegar cópias de códigos passados já utilizados como um template, né, como um layout aí pra gente já agilizar no processo de programação. Começamos de 0, se o i é menor do que o comprimento do array, né, array length, ele vai dando i++, e com isso a gente vai pegar aqui, né, utilizando a soma incorporada, né, a soma ali composta, total mais igual o array i, que é o elemento i do array. Vamos ver se é isso mesmo. Tem algo aqui. Tem que ser igual a 20. Então ele é inicializado a 0. My array no caso, não é r. Então é my r. Voltou aqui ao invés de substituir, né? Substituir o nome do array. E é isso aí. Então vamos para o próximo. Alinhando o for loops. Dá pra gente fazer um alinhamento de loops de for dessa forma, né? Como a gente viu, né? Dá pra gente utilizar um if, condições if dentro de if, dá pra gente utilizar for dentro de for também. Com isso, isso é muito utilizado, né? Muito prático e relevante no caso quando a gente temos arrays aqui compostos, né? Arrays dentro de arrays, ou como se fosse tabelas, né? Linhas e colunas, ou tensores, que também é chamado, né? Isso de múltiplas dimensões. Então a gente utiliza um for, que temos a variável i,
que vai fazendo essa iteração e dentro dela temos o for com a variável j, e a gente vai verificando, né, tanto respectivo, o primeiro que vai sendo alterado com mais frequência é o que está dentro, né, então vai alterando o j com mais frequência, e depois a gente vai mudando aí o i e fazendo toda essa repetição aqui. O que a gente precisa fazer, né, é multiplicar todos os elementos que temos aqui, né, nesse parâmetro que é passado, né, para a função. E aplicar, né, inserir, atribuir a variável produto que é inicializada em 1. Dá para a gente copiar novamente essa parte aqui, né, e vamos acrescentar aqui dentro desses comentários em verde do FreeCodeCamp. Temos a variável i e a variável j. No caso, o ArrayLength ele já está certinho o nome, né? Ele é o parâmetro passado a arr, né, de array. E ele vai fazendo essa iteração, ao invés de console log, a gente vai fazer product vezes igual, né, produto composto aí, o i, j, e depois ele vai retornar o produto. Vamos verificar se é isso, rodar os testes, muito bem, 89%. Iterando com JavaScript, o do e o while. A gente verificou o loop while, né, que no caso o loop while ele executa enquanto essa função estiver sendo realizada. Mas temos outra opção também, que é o do while, que a gente faz primeiro, a gente coloca o do, né, do, e colocamos a condição aqui, e ele vai executar essa condição uma vez, e depois ele faz a verificação, né? Então, enquanto o while, né, já é algo aqui irônico, né, falando, enquanto o while faz dessa forma, né, primeiro ele verifica e depois executa, o do ele executa uma vez aqui e depois faz a verificação, e se tiver, né, se estiver satisfeito, ele vai e executa de novo. Então o que a gente precisa fazer é aqui, ó, a gente tem que mudar esse loop de while no código para um do while, de forma que ele vai dar o push somente, né, no número 10 no myArray, e depois o i, a variável i, vai ser igual a 11 quando o código terminar de rodar. Então ele vai fazer dessa forma aqui, né, ao invés de, por exemplo, verificar se o i é menor que 5, dar o push i++, ele vai primeiro dar o push, depois ele vai verificar, depois vai fazer a verificação, né, condição. Então vamos retirar aqui, copiar essa parte, né, e colocar aqui primeiro o do, abrir as chaves, na verdade a chave já estava copiada, né, a gente não precisava acrescentar, e o myArray ele vai dar o push i, depois fazendo o i++. Vamos verificar se é isso, o que ele pede tem que ser igual a 10. É isso mesmo. Então vamos lá, 90% completo. Repondo, né, substituindo os loops, né, seja while, for ou qualquer loop, com a recursão. Então, recursão é uma forma da gente trabalhar em programação aí com chamar uma função, a própria função dentro dela mesma. Isso é recursividade que a gente chama, né? É um conceito que a gente expressa, né, quando a gente está tratando de chamar um elemento que é ele mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a função multiply, que recebe um array e um valor n. Temos aqui criando dentro dela um produto, né, uma variável local, produto igual a 1. E temos um loop for, que a princípio ele vai fazer o produto de todos os elementos que do argumento array, e vai retornar o total. Mas podemos fazer de outra forma com recursividade, ao invés de utilizar o for, dessa forma aqui. A gente tem, né, recebe o array e o n. Se o n for menor ou igual a 0, quer dizer que a gente chegou no fim, né? A gente chegou no limite inferior, ele vai retornar 1. Se não for menor ou igual a 0, né? Se for, por exemplo, 10, a gente passou 10 para o valor n, então ele vai retornar a própria função multiplicar com n-1 vezes o array n-1. Ou seja, ele vai pegar o penúltimo valor do array e vai multiplicar para o resultado dessa função aqui, que é a função que está tratando recursividade dentro dela mesma. Então o que a gente precisa é, ao invés de fazer essa multiplicação, né, ele vai executar aqui, chamando a própria função, e depois vai entrar nela e verificar essa forma mesmo, e se preciso vai entrar de novo. Então a gente tem que fazer, ao invés da multiplicação recursiva, a gente tem que fazer a soma recursiva. Dá pra gente utilizar da mesma forma o código aqui, né? E com isso, ao invés de multiply, a gente bota sum, e ao invés do vezes, a gente bota mais.
é isso mesmo, é simples, dá pra gente verificar aqui, né, o que tem. Tem um problema aqui, né, ele já apresentou, importante, né, sempre lembrando também, dá pra verificar uma dica, dá pra assistir um vídeo, pedir ajuda no fórum. E aqui ele diz, né, que o sum 0 tem que ser igual a 0, e o sum 2, 3, 4 tem que ser igual a 1. Ao invés de retornar 1, a gente tem que retornar aqui, então, 0, né? Porque na multiplicação, o elemento neutro da multiplicação, né, é 1. Ou seja, o elemento neutro é que se eu multiplicar 1 por qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. E o elemento neutro da soma é o 0, né? Se eu somar qualquer coisa com 0, vai dar qualquer coisa ainda. E um detalhe aqui, né, que utilizando funções recursivas, elas podem facilitar muito na hora de a gente estar simplificando o código, né, e também da gente em termos aí computacionais, mas é importante salientar que tem que ser feita uma atenção aí especial, no caso, em especial, caso a função seja muito recursiva, no sentido de ela chamar muitas vezes ela mesma, que isso pode acabar travando aí a execução do código, travando a plataforma aqui do FreeCodeCamp, ou até mesmo da sua IDE, do software que você está utilizando para compilar e para rodar o código. Então temos aqui o Profile Lookup. O Profile Lookup, essa tarefa que a gente tem, né, a variável contacts, e temos aqui os contatos, né, first name, o last name, number e likes, e assim diferentes objetos dentro desse array, né, esse array de objetos. E a gente tem que fazer o que nessa tarefa aqui? A gente tem que verificar assim, a gente tem uma função que é o lookup profile, que recebe o argumento name e o argumento prop. O argumento name, ele vai ser o nome, né, o primeiro nome da pessoa, né, diz aqui, né, é de fato o first name da pessoa. E o prop vai ser a determinada propriedade. Então ele tem várias condições que ele trata aqui já nas instruções, né. Se existe o nome da pessoa e existe a propriedade, então ele vai retornar o valor dessa propriedade. Se o nome não corresponde a nenhum dos contatos, então a gente retorna, né, não existe esse contato, não existe esse nome aqui na nossa tabela de contatos, nosso array de objetos. Se a propriedade não corresponde a nenhum valor válido, existe o nome, né, no caso, mas não existe a propriedade própria aqui, então a gente retorna não existe tal propriedade. Isso aqui é semelhante a algo que a gente foi na aula passada, no vídeo passado aí, JavaScript básico 4, que ele tratava de também dessa parte aí de verificar em arrays, né, verificando aí diferentes valores e propriedades. Então, o que a gente precisa fazer aqui é uma série de condições. Então, vamos lá. A gente primeiro precisa verificar se a gente precisa fazer uma iteração, né, para verificar o contato 0, o índice 0, depois o contato 1, depois o contato 2, depois o contato 3. Então, a gente faz um loop for, com a variável i começando em 0. Depois, se o i é menor do que o contacts.length, sempre lembrando de botar exatamente o mesmo nome, né? Contacts, se é a largura dos contatos. E vamos fazer um i++ aí, né? Para ir fazendo a iteração, somando em sequência de diferentes valores de contatos. Você poderia fazer de forma decrescente também, né? Fazendo de i menos menos e alterando aqui a condição, mas geralmente a gente faz em forma crescente, né? Começando do zero e indo até o valor máximo. O que a gente precisa fazer agora é verificação. Vamos verificar se o name é igual ao contacts, igual, né? Vamos botar o mesmo. Contacts, o índice i, né? Que é o índice que a gente está verificando. First name, então é first name. Se for igual, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se existe a propriedade, né? Se existe a propriedade prop dentro dele, né? If contacts, esse nome tem a propriedade, né? E a gente verificou na outra aula que se tem a propriedade é o has on property, né? Então has on property, e qual a propriedade? A propriedade é o prop. Se ele tem a propriedade, então se tem o nome, se o nome é igual e se ele tem a propriedade, ele vai retornar o valor respectivo valor, né, dessa propriedade. Então vai o return do contacts e também a propriedade, né, a respectiva propriedade que a gente está utilizando. Então prop aqui e prop. Caso contrário, caso ele tenha o nome, mas não tenha a propriedade, então a gente vai botar aqui, né, else. A gente vai retornar
não tem a propriedade. Então ele vai retornar esse nome aqui é no such property, ponto e vírgula. Caso a gente não tenha nem o nome, né, nem a propriedade nem o nome, a gente vai retornar no such contact, ou seja, não existe esse contato aqui, né, no nosso nome. Depois de ter verificado isso, depois de ter verificado todos os valores, todos os elementos dentro do nosso array, né? Então é fora do loop for. Lembrando, né, a ordem de retorno, quando a gente tem o return, né, numa determinada parte do código da nossa função, ele vai simplesmente retornar esse valor e vai parar a função, né? Ou seja, ele não vai executar o resto que está aí embaixo, não vai continuar fazendo o loop, ele vai simplesmente retornar e parar. Aqui em relação ao que foi feito, vamos verificar se está tudo certo, tá certo? E é isso aí, 92%. Gerando frações aleatórias com JavaScript. A gente já verificou em outras aulas, né? Já deu um spoiler aí, bem de relance, sobre essa função, né? math. Alguma coisa. E o math é como se fosse uma biblioteca, uma livraria, né? Uma library ali, um pacote do JavaScript já nativo, que dá para a gente utilizar diferentes funções matemáticas, né? Aritméticas, para a gente trabalhar no nosso código. Aqui o math.random ele vai gerar um número que é 0, entre 0, e entre 1 e não, incluindo 0 e excluindo 1, ou seja, vai de 0 até 0.99999 nessa fração, essa dízima periódica aí. Então, a gente pode retornar o valor 0, mas nunca vai retornar o valor 1. Então, ele é um valor aleatório entre 0 e 1, um valor fracionário aí. O que a gente precisa fazer, né, é retornar aqui nessa random fraction, essa função, um valor aleatório, né, ao invés de retornar simplesmente o 0 que está aqui, né. É só a gente botar na return math.random e vamos verificar, é isso mesmo, 93%. Gerando, a gente verificou, né, antes era um número fracionário, né, de 0 até 1, 0 e até 0.9999 sequência, né? E aqui dá pra gente gerar números inteiros. Então ele dá um exemplo, né, que o primeiro, utilizando o math.random, gera um número decimal aí, aleatório entre 0 e 1. Depois a gente multiplica por 20 e depois utiliza o math.floor. E o math.floor ele vai servir para arredondar o número para baixo para o maior número inteiro. Então se der, por exemplo, 1.2, ele vai arredondar para 1. Se der 2.4, ele vai arredondar para 1, para 2. E com isso, né, multiplicando por 20, ele vai retornar um número entre 0 e 19, já que o 1 nunca dá, né? Então, multiplicando por 20, o 20 nunca vai ser possível de alcançar. O que a gente precisa fazer aqui, né, ao invés de 0 até 19, a gente precisa de 0 até 9. Então vamos copiar a parte do código aqui, né? Copiando o math.random, ao invés de vezes 20, a gente faz vezes 10, tirando os dois, botando só um ponto e vírgula ali no final. E é isso daí, 94%. Gerando números aleatórios dentro de uma margem. Então a gente tem essa margem aqui mínimo e o máximo. E dá pra gente utilizar esses parâmetros, né, numa função mínimo e máximo dessa forma aqui. A gente faz o arredondamento para o número, para ser um número inteiro, né, e não um número decimal. A gente utiliza o math.random e dentro, né, de todos dos parênteses do math.floor a gente utiliza o math.random para gerar um número aleatório entre 0 e 1 e multiplicamos aqui com desse formato aqui, né. O máximo, que vai ser, por exemplo, 20, se eu quiser 20, né, o máximo, e subtraímos o mínimo mais 1. Isso por quê? Porque a gente subtrai o mínimo mais 1? Porque a gente nunca vai alcançar o máximo, mas se a gente quiser botar um número máximo, né, incluir ele, a gente tem que somar 1 dessa forma para a gente colocar de forma inclusiva o valor máximo ali, que no caso foi, por exemplo, 20, né? E depois somamos também com o mínimo para fechar a função. Com isso a gente vem aqui, né, copia essa parte. E o que a gente precisa fazer, né, basicamente é simplesmente alterar o nome das funções. Vou botar myMax, myMin e myMin aqui depois também. Muito bem, 95%. E lembrando também aqui que além de rodar os testes, né, depois eu falo isso mais em detalhes, mas vocês podem também fazer o download do código, né? Usando o parseInt, a função, para a gente fazer, né, transformar uma string num valor. Então a gente viu, né, que, por exemplo, nas comparações com dois iguais só, dá para a gente comparar o valor de uma string com o valor de um número, né, se eles forem iguais,
porque dois iguais, né, quando a gente utiliza dessa forma aqui, né, if 7 igual a 7, ele vai dar um valor verdadeiro, né, porque ele compara só os valores e não o tipo. Se a gente utilizasse 3 iguais, ele ia comparar o tipo também. Mas tem uma função especial aqui no JavaScript, que é o parseInt, que ele converte o valor de uma string para um valor um valor número inteiro, né? Converte nessa função aqui que a gente vai trabalhar. Então é simplesmente a gente retornar parseInt e a string que a gente está recebendo como parâmetro da função, né? Então vai transformar essa string 56 no número de fato 56. Muito fácil. Como eu falei ali, né, download da solução, vocês podem fazer o download da solução que vocês fazem aqui no FreeCodeCamp, e com isso é interessante para botar em portfólio, botar no GitHub ou outros sites aí, plataformas de portfólio de desenvolvimento, né, programação, que é bastante importante caso vocês queiram montar aí um perfil, né, de programador ou programadora. Utilizando o parseInt a função parseInt com radix. O radix é como se fosse mais um parâmetro que a gente escolhe a base, né? Então, o radix ele vai definir a base do nosso algoritmo, né? Do nosso número. Se a gente utilizar o radix 2, vai ser uma base 2, que é base binária, ou seja, 1 em binário, caso vocês já saibam algo de números binários, é equivalente ao número 3 na base 10. A base 10 é a que a gente usa normal aí, né? De números no dia a dia, né? Mas os números que computadores acabam processando são números binários que são na base 2. Se a gente utilizasse, por exemplo, 16 seria hexadecimal e assim por diante, né? E o radix pode ser um número inteiro entre 2 e 36. Com isso é só a gente pegar dessa forma, né? E botar na base 2, pegamos a string, o parâmetro str e a radix, que é na base 2, retornando, né? Não se esquecendo do return, e completamos essa parte. 96%, estamos nos últimos partes aí finais. Função, dá pra gente utilizar uma condição com o operador ternário, né? E o operador ternário é como se fosse um substitutivo de condições if. Então a gente tem, por exemplo, para encontrar se o A é maior do que B, a gente poderia estar utilizando dessa forma, né? If A é maior que B, retorna A is greater. Se não, o B vai ser greater, né? Vai ser maior. Mas dá pra gente botar tudo isso numa linha só, com o operador ternário, que é justamente uma pergunta, né? Então a gente faz o A é maior do que B, é uma pergunta. A gente bota de fato esse ponto de exclamação, ponto de interrogação aqui. Daí, se sim, a gente vai botar o retorno do sim. Daí 2 pontos, se não, ele bota o retorno depois dos 2 pontos. O que a gente precisa fazer é checar se o A é igual ao B. Então vamos lá, return, ao invés de maior, a gente bota igual, ou igual, né? E retornamos se for igual, se sim, depois do ponto de exclamação, equal, 2 pontos, se não, a gente bota not equal. E é isso daí. Deixa eu só verificar se 2 iguais também daria certo. Também daria certo, você pode botar 3 iguais ou 2 iguais. Utilizando o operador ternário para múltiplas condições. A gente tem dessa forma, utilizando ifs, else, depois else, mas dá pra gente botar múltiplas condições dentro do operador ternário. Ou seja, vamos verificar se o A é maior ou igual a B. Então a gente faz aqui, o A é igual a B, primeiro a gente verifica se ele é igual. Se for igual, ele vai retornar, sim, é igual. Se não, a gente bota 2 pontos e fazemos outra pergunta. Tá, se ele não é igual, então ele é maior? Daí de novo botamos o ponto de exclamação. Se ele não é igual e ele é maior, então o A igual is greater. Se ele não é igual e depois ele verificar essa pergunta aqui e também não for maior, então se ele não é igual e não é maior, então ele é menor. O A é menor que B, logo o B is greater. B é maior do que A. Então a gente pode ir aglomerando, né, aninhando essas diferentes perguntas, diferentes condições múltiplas aqui no operador ternário. Então a gente utiliza dessa forma e a gente pede aqui, né, o FreeCodeCamp pede pra gente para checar se um determinado valor é positivo, negativo ou zero. Você pode fazer de diferentes formas, né? Verificar primeiro se ele é menor que zero, depois se é maior, depois você faz o resultado, mas eu vou fazer primeiro verificando se ele é positivo, né? Return, vamos verificar primeiro se um número é positivo, ou seja, ele é maior que zero. Ele é maior que zero, se sim, ele vai botar positive, se não, a gente vem aqui e faz outra pergunta.
Se ele não é maior, então vamos perguntar, ele é menor. Então, se ele for menor do que 0, então ele é negative. Se ele não for maior do que 0, nem menor do que 0, então ele é o número 0. Com isso, a gente finaliza aqui, né? Opa, faltou um 0 ali. 6 pontos. E completamos 98%. Estamos nos últimos 2 ou 3 atividades aqui do JavaScript. Então, a gente verificou formas de recursivas também, funções. E as funções recursivas podem ser utilizadas para fazer contagens também. Ou seja, as contagens, ele dá um exemplo, né? A contagem de soma. Então, a função COUNTUP, ela faz a contagem dos números de tal valor, de 1 até o número n que a gente setou, que a gente passou para a função. Ele faz essa verificação. O n é menor do que 1, né? Primeiro verificando se ele atingiu o limite inferior. Se ele for menor do que 1, né? Ele dá o retorno, um array vazio. Se não, ele vai dar o const COUNTARRAY e ele vai de novo chamar a própria função. Ou seja, se eu for 5, ele vai chamar a própria função com n-1, ou seja, 4. E depois, 4 também, 4 é maior do que 1, vai vir para o else. Vai chamar de novo 3, daí depois também é maior do que 1, 2 e 1. E quando chegar em 1, ele vai retornar o array vazio e vai retornar aqui dando push no 1. E vai retornar para um nível, uma camada superior, voltar para o 2, dar o push no 2. Depois dar o push no 3, e 4 e no 5. E aí fechamos. O que a gente precisa fazer aqui, ao invés de count up, é dar o count down. Ao invés do valor 1 até o n, a gente dá do valor n até o 1. Então, a gente faz dessa forma, copiamos parte do código aqui, né? Já compreendido. E a gente faz, ao invés de, como a gente verificou que o push, ele bota no final, né? Ele bota o valor no final, a gente viu em outras aulas que temos o unshift. Ele bota o valor no começo. Então, o unshift, ele vai botar, ao invés de no final, vai botar no começo do array. E ao invés de count up, é count down. Muito simples aqui essa parte, 99% estamos finalizando, utilizando funções recursivas para criar dentro de um range. Então dá para a gente fazer essas funções recursivas, né, para a gente, ao invés de fazer do 1 até tal valor, dá para a gente fazer dentro de um range, né, dentro de um valor inicial e um valor final. Com isso, a gente precisa ter alguma série de condições aqui e também retornar o valor final. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar primeiro se o start number é igual ao end number, ou seja, se chegou no final de fato. Se ele chegou no final, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar o próprio start number, que é o número inicial, né? Então vai retornar esse número inicial aí. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um numbers aqui, criar um array aqui de numbers, né? Numbers. E com isso, a gente vai fazer a chamada da própria função aí, né? Range of numbers, que vai ser o start num e o end number menos 1. Ou seja, é uma função recursiva da mesma forma que a gente verificou anteriormente, né? Da contagem, né? Do countdown, do count up, no caso, que a gente chama a própria função ali. Aqui embaixo a gente vai pegar esse numbers e vamos dar um push, né? Vamos dar um push aqui no caso no end number, end num, e a gente vai retornar, enfim, aqui, né, no final, o numbers, que vai ser esse array aí, né. Vamos verificar, tem um problema aqui, né, que no caso a função tem que retornar um array, muito bem. Então a função tem que retornar, aqui vamos verificar se é dessa forma, não é dessa forma aqui, a gente tem que verificar. Temos que criar primeiro o numbers array. Então vamos ver aqui. Certo, o que a gente tinha que fazer, né? Eu tinha botado, foi só um problema aqui de falha de sintaxe, né? Que a gente tinha que botar, tava number, daí era numbers, e aqui também, né? Era numbers ao invés de number. Então era só questão de sintaxe, de escrever certo, né? A variável. Muito bem, finalizamos aqui, né? 100% completo, e com isso a gente finaliza essa parte do JavaScript básico. Temos outras partes aí no FreeCodeCamp que você pode verificar também, né? A introdução aos desafios da ES6, né? Que é o ECMAScript, que é uma versão padronizada e já mais moderna, assim, né? Do JavaScript. E dá pra gente verificando isso em outros vídeos. Espero que tenham gostado. Novamente peço aí o like no vídeo e inscrição no canal. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu!